Essa é a imagem que eu escolhi para começar esse documentário. É como eu vejo minha mãe, sempre em movimento. Mas outro começo, na verdade, poderia ser essa fita cassete, que cruzou meu caminho 20 anos atrás. Esse é o ritmo colombiano chamado cumbia. Eu encontrei essa fita na casa da minha mãe em 1999. Eu ia usar a cumbia como uma trilha sonora para o meu TCC de cinema. Have you seen the salt shaker? I think it's in your room. Okay, thanks. Quando a minha mãe está em movimento por aí, a casa dela guarda em silêncio. Os objetos quase falam, trazendo vozes de outros lugares. Ao longo de 8 décadas, o fascínio por outras culturas tem levado ela para muitos lugares, em especial na América do Sul. Foi assim que, em 1983, ela trouxe eu e minha irmã para morarmos no Brasil. Essa é uma outra imagem que também poderia representar ela. É um cartaz de quando ela se aposentou em 2015, após 32 anos como professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Também agradecer a vocês por nos acompanhar nessa oportunidade de homenagear a Jean e, de novo, agradecer a Jean também por brindar-nos tantas oportunidades em toda essa trajetória. A homenagem durou 2 dias, com alunos e colegas da minha mãe refletindo sobre as experiências pessoais e acadêmicas que tiveram com ela. E aí eu penso mais uma vez no campo da saúde indígena. Essa ideia de xamanismos contemporâneos. Agradeço a Jean pelas festas e pelas cachaças que de vez em quando interrompem a vida acadêmica. Acho que tais festas oferecem uma figura bem apropriada do que a antropologia da Jean vem trazendo aos estudos da performance. Obrigado, Jean. Isso é mais do que uma homenagem, eu acho. Isso é mais do que simplesmente agradecer a Jean. Eu acho que, de fato, é um momento de reflexão coletiva sobre que tipo de antropologia que a gente está fazendo. A Jean criou um estilo, criou uma escola, por assim dizer, mas uma escola que é emergente. Assim. Porque se tu viaja muito, você sai fora, né? A Jean não, a gente te traz. Fala, não, fica aqui, vamos fazer isso. Você pode viajar, mas desde que você saiba subir o caminho direitinho. É uma pessoa, uma personalidade, não? Então tem dias que está de boa e outros dias que não está de boa, isso se nota. E isso... Eu me considero um mestre em série. Quando o aluno precisa de um baque, eu vou. Mas a gente sobrevive. Eu acho que o ponto é esse aí. As pessoas não vão vir dizendo a Jean é um doce da pessoa. Agora é a vez do Alan falar. O que ela falava pra gente? Conta pra gente. Eu tô aqui só com a câmera. Eu conheço a mãe só. Então é muito especial, assim, estar ouvindo isso, assim, pra mim é quase uma terapia grupal, assim, poder ouvir isso de outras pessoas, então não sou só eu que levo os tapas. E, sei lá, de certa forma, a prática também é uma coisa que eu peguei dela um pouco, assim, de fazer, aprender fazendo e de aprender ouvindo e... Pra mim, a minha maneira de ouvir é filmar, assim. Olha, eu lembro de uma história em quadrinho que tu criaste quando tu tinha, sei lá, uns 10 anos, 11 talvez, não sei. Que era uma Indiana Jones feminina, era uma arqueóloga, exploradora, que na verdade era uma antropóloga. Pelo jeito, essa não é a primeira vez que eu tento retratar a minha mãe. À medida que eu fui crescendo e me tornando artista, os objetos etnográficos foram dividindo o espaço com as minhas obras de arte. Meus pais sempre estimularam muito a minha expressão artística, mas, quando comecei a fazer documentários, percebi que minha mãe não gostava de ser retratada. I hate cameras. Mas, em alguns casos, ela se deixou filmar, por uma questão de necessidade.
Por exemplo, nessa vez quando ela me pediu para fazer uma ilustração da cosmologia dos indígenas Siona. And then a great anaconda comes and you get on the back of the anaconda and he's got this rhythm. This, and he's full of designs, and he takes you into the domain of the river, because under the river too there's a city, and the fish look like corn, and he takes you to the houses, and he introduces you to his people. A mãe sempre deu um jeito de contagiar com seu entusiasmo. But anyway, the cosmology, this invisible world, it is not a world that is easy to map. Yes. A layered universe is very common in Amazonian, but each group has their own heavens. They're like this. Isso é em 2012. Ela está me explicando a cosmologia do povo Siona, do Putumayo, para eu fazer uma ilustração do universo deles. Minha mãe estuda e colabora com o povo Siona desde o início dos anos 70, quando ela morou com eles por alguns anos no sul da Colômbia. Cronologicamente, a hora dela, os Siona sempre estão ali e ela volta sobre esse tema, não? O livro que se vai lançar agora. Em 2014, a tese de doutorado dela foi finalmente publicada como um livro. Para os Siona que estão engajados numa luta política de sobrevivência, num contexto enormemente difícil, esse livro é uma ferramenta. Meu projeto atual no pós-empleo, jubilada, é de fato a devolução do material etnográfico, todas aquelas 150 narrativas que eu gravei no idioma, que eles não falam mais, mas que estão em um projeto, neste momento, de revitalização cultural e de língua. Então vamos ver até que ponto estes textos, essas oficinas que eu estou tentando oferecer vão realmente ser recebidos para nós construir alguma coisa junto. Mas pelo menos me dá um projeto para fazer agora, que para ele ser professora da universidade. Chegou, né? Não, porque a batata doce apodrece, cara. Obrigada, tia. Uma banana na casa? É uma banana? Esse marido deu uma banana. Essa é a minha casa. Poucos antropólogos que têm essa visão de acompanhar, né? Não é só aquele trabalho que o Sumai tinha feito nos anos 70. Agora você está vendo ela, né? Vai ter um outro significado, né? Mais um significado da própria praxis, porque ela vai ser útil para eles usarem para buscar suas raízes. Sim, essa é a ideia, eu acho. Em 2014, um ano antes dessa homenagem, minha mãe organizou mais uma viagem à Colômbia. Na cidade de Pasto, participaria de um encontro de culturas andinas, onde lançaria o seu livro. Depois, desceria para Mocoa, para uma oficina com o Siona, utilizando narrativas no idioma nativo como estratégia de resgate cultural. E, para minha surpresa, dessa vez ela queria que eu filmasse. Estimados pasajeros, estamos próximos a aterrizar. Ladies and gentlemen, welcome to Bogotá. We have landed ahead of our scheduled arrival time. Em Bogotá, a capital colombiana, passamos um dia descansando e nos organizando antes de seguir viagem. This is going to be very hard for me. I mean, you've told me. What are you doing? Recording my jacket? I was going to record your conversation on the phone. I'm not, I'm saying a message. Aqui, a mãe me conta como começou a sua história com Siona. I'd worked with the Sibundoy for a month. I knew I wanted to go to the lowlands, to the jungle, to study the shamans, because the Sibundoy shamans studied with the lowland shamans. Yeah. And I went to Peru and I ran into Scott Robinson, who had just finished his doctoral fieldwork with the Kofan. They're related to the Selma. They marry with him all the time. And he's the one that indicated to go to Selma. He's the one that, turned me on to Selma.
O antropólogo Scott Robinson vai reaparecer na vida da minha mãe 8 anos depois dessa filmagem, numa virada romântica do destino. But anyway, when he came to Brazil years later, he said he does films. He does documentaries, political documentaries. And he said, he wanted to film me going back to Ciona, so you're doing that. Shut it off. O charme da pousada onde ficamos estava nos detalhes, e eu já gostei de cara, pois haviam 2 cachorros para matar a saudade dos meus no Brasil. Vindo de um país como o Brasil, que há séculos vem tentando apagar não só a sua população indígena, mas também a memória dela, a Colômbia me parece um país em que essa herança é mais presente na identidade cultural do país. Colômbia é um país extremamente diverso, em etnias advindas da África e Europa, mas a grande maioria descende diretamente de etnias indígenas, muito presentes até os dias de hoje por todo o país. Ao longo do rio Putumayo, no sul da Colômbia e norte do Equador, encontra-se o território Ciona. Okay. There's Puerto Assis in 1970, but this is more modern than what William Burroughs saw. But this is the boat that I would travel from the community. Everything went by boat. There's my house. I think Tom gave me that big plastic Chiquita banana. Oh, I love that house. Writing field notes. In my living room, I had this table. And this is where I used to sit and work with Ricardo on the narratives. Ricardo foi o principal xamã, ou taita, com quem minha mãe estudou, anotando as suas narrativas xamânicas. Para isso, ela teve que aprender o idioma à medida que ele descrevia as suas histórias, mitologias e sonhos. That's Ricardo's house. Everything. This would be their main room where they'd have their plátanos and their corn and all that kind of stuff. There's Ricardo's family crossing the Putumayo. The Ecuadorian side is here. Colombian side is here. Esta com Floro. Blanca, a minha arriada com 6 meses. Nos anos que minha mãe viveu com Oceana, ela foi designada madrinha de algumas crianças. É curioso minha mãe me mostrando essas fotos, como um álbum de família de uma fase da sua vida que precede a mim e a minha irmã. This kid was really... He's the one who said to me, you must be rich because you have 2 sets of shoes. I think the guerrilla discourse got to him quite a bit. This is Andres. He was killed. He disappeared. They never found him during this violence. That's the reason they say they went to Macoa, left Buena Vista. And this is Floro, my compadre, who's dead now, who's assassinated by the paramilitares. Floro Jr., both dead. Muitas dessas crianças cresceram e foram mortas nos conflitos entre guerrilhas e paramilitares, devido ao tráfico de cocaína. Algumas das que sobreviveram hoje são adultos que conhecerei nessa viagem. They had their cats and dogs. They wanted to have the pictures taken. Esse foi o festa do seu pai, quando chegou, teve aniversário. Esse seu pai, porque está voltando, quando jogaram nele no Rio, estavam todos contentes. Para cumpleaños, não sei porquê, dizem que tem que jogar no Rio, então, molhado. Meu pai? Uhum. Que engraçado. E esses aí? Legal, não? Mom and Warner went down with me. This is Felinto's wife, she was beautiful. Ao longo das décadas, minha mãe tem voltado à comunidade, colaborando com seus amigos Ciona. Ela vem desenvolvendo projetos focados no resgate do idioma deles, o Bain Cocá, com a ajuda de alunos como Pedro Musalem. Blanca, Juan e Pedro. La música, ¿no? Como vou traduzir? Como traduzir esta? Porque en Ciona suena muy bonito. Ahí será un dialecto, ¿no? Sí. Dialecto. Por eso ese sonido suena bien El en sonido, la lengua materna. Sí. Eso. No, y también es muy poética, es muy poesía. Ajá. Y es que tú no traduces.
Pegamos um táxi para o aeroporto, rumo ao evento na cidade de Pasto, onde ela lançaria seu livro ao lado de convidados sionas. Comparte. Videos, música, juegos a toda velocidade. Em meio às nuvens escondendo a cordilheira, pousamos na província de Nariño, uma região vulcânica 2.500 metros acima do nível do mar. El volcán Galeras, over there. Es el Galeras, el volcán Galeras de Sim, Alfonso. esses que eu subi, em 71 eu subi. Pela primeira vez que eu vim em 1970, 40 anos atrás. Pero vim em 92, a última vez vim para alguma atividade na Universidade de Nariño. No caminho, muitos caminhões levando petróleo cru para cima e baixo da serra. À medida que aproximávamos a cidade de Pasto, o vulcão Galeras nos observava a cada curva. Está muito cambiado, muito grande. Es muy cerca, inclusive pueden ir caminando. Sim, ¿no? eu vou Los más. caminhando, não necessita enviar Es muy cerca, es 2 cuadritas y se voltea a la derecha. Daniel, um estudante de Ciências Sociais na Universidade de Nariño, nos dá as boas-vindas. Em paralelo ao segundo encontro de culturas andinas, a província de Nariño comemorava seus 110 anos. Missa Criolla is beautiful. It's symphonic elaborations with rhythms and stuff from the indigenous cultures of the Catholic Mass. Cada persona transportaba 10.000 galones de crudo, por esto había segundos. Colombia is such a country of violence. It's a history of violence, and it was way before the 50s when you had the period called La Violencia, which was the worst up until the current time. I read some, analyses of talking about how the violence was installed basically by the colonial government and then carried on by the Republican government. Sí. Sí. ¿Usted conoce el Hotel Chapú? En esta calle, ya. Ótimo, muchas gracias. Lost. Após o jantar, queríamos encontrar o hotel onde os Siona estavam hospedados. Estamos aqui com um encontro e buscando os indígenas Siona. Sim, já tenho. Julio Pieguahi Aiguahi. Don Julio es la Juanita. Que bueno, ustedes van a estar en el conversatorio. Está bien. ¿Y o Felito está en cuál hotel? Big Benz. I want to get one of those. Eu gostaria de saber se o Felito Pieguahi está. Sí. Buenas noches. Hola. Susana, Felito está. Siga. Oh. Lo que Pedro habló, que usted pasó varios momentos muy serios. Sí. Y ahora Y estoy recuperando. Que bueno, Felito, porque eu estava... Felinto Paiguarri era um jovem de 20 anos quando minha mãe chegou no Putumayo. E ele também estava coletando narrativas no idioma nativo, para a preservação da memória cultural de seu povo. Enfermo porque no puede
Caminar lejos. Más de 2 años. Reconheço sua esposa Susana das fotografias. Estão acompanhados de um neto e filhos. Desde os anos 70, a minha mãe tem colaborado presencialmente com o Felinto, numa parceria de 2 intelectuais de origens bem distintas. Ustedes hablan el idioma? Más o menos entiendo un poquito. De todo. De él y mío. É importante, eu penso, não perder. Sí. É muito bonito. E não... Eu trabalho com as traduções, não? Pero não capta a beleza da habla, das narrativas. Sí. Eu quero muito fazer um artículo sobre sua vida como intelectual indígena. Pensaram que isso, com 20 anos, não havia outro que hizo esto. Nem Pacheco, que sabia escrever. Não, foi só você. Sí. É uma coisa muito importante. Na manhã seguinte, tomamos um café da manhã típico da Colômbia, com feijão, frango e banana da terra. E fomos conferir o centro de eventos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. No jardim do centro de eventos, curandeiros de diversas etnias ofereciam serviços espirituais aos visitantes. Y la característica de las culturas amazónicas, al igual que todas las culturas ancestrales, es que tienen un concepto integral. El ser humano es uno dentro de todo un sistema en el cual la alimentación, los ríos, la tierra, los astros, los animales, todos colaboran para que haya armonía. Dentro de este sistema, el hecho de que se presente una enfermedad implica que se ha roto esta armonía. Esto quiere decir que la enfermedad en realidad no es una cosa mala, sino que es la posibilidad de que haya un fenómeno de reordenamiento de este desorden para que la persona pueda reorganizarse, pueda volver a hábitos de buen vivir para que pueda curarse y que la armonía pueda ser restablecida. En este sentido, el acto de curación es un trabajo de ordenar todo este laberinto, todo este caos que se ha generado. Entonces el maestro curandero va a comunicar con el mundo espiritual, ya sea a través de humo de tabaco o con la chacapa, con los cantos, pero hay otras plantas que consideramos más importantes y son aquellas plantas que van a tener un efecto psicoactivo, que van a modificar un poco el pensamiento de las personas durante el momento en que se han tomado, porque son plantas que van a enseñarnos cosas. El viaje cuando nuestro Dios y la Virgen Santísima andaban en este mundo anteriormente, Él dejó. Se sacó el cabello de la corona y sembró, y ahí salió la planta del viaje. Curamos a los niños, adultos, jóvenes, señoritas, si están mal de trabajo, mal de negocio, están aburridos en la casa, pelean con los vecinos o pelean con los hijos. De eso todos hacemos la sanación nosotros. Todo eso. Para. ¿Aló? A feira de artesanato estava linda. Comprei pulseiras para os amigos e esse colar com brincos para minha esposa no Brasil.
Além de lançar o livro, tínhamos interesse em participar de outras atividades, menos acadêmicas. El espacio es muy lindo. Sí. Y pues hay fuego para que la gente se abrigue. Sí, sí, pero cuando tomo viaje me dá muito frio, sim. Nos inscrevemos em uma cerimônia coletiva de ayahuasca, guiada por xamãs, numa casa perto da universidade. Ah, sim, uma que queria era assim, pero me roubaram. Este lengua llamaría Mosachú, son las montañas, cordilleras. Porque estamos en un cinturón de fuego, ¿verdad? Que hay muchos volcanes. Bueno, volcanes que se acuerden, galeras, ¿cuál otro? De fato, estávamos no meio de um cinturão de fogo, presidido pelo mais ilustre dos vulcões, o Galeras, que nesse dia estava se escondendo dos paparazzis como eu. Aos pés do vulcão, a cidade de Pasto se expande como lava, esparramando tijolos e concreto para cima das montanhas. A urbanização bate de frente com os vestígios da época colonial espanhola, que ainda mantém algum charme da capital histórica da província de Nariño. El arte debe ser una herramienta en la construcción de la paz. Creo que es muy importante jugar, soñar, hacer lo que a uno le gusta, permitirse la felicidad necesaria para disfrutar de los bienes naturales. Y creo que ahí, en ese punto de contacto, donde las culturas crepitan y se combinan, está la clave para abandonar los estigmas de una guerra interminable que comenzó desde el mismo momento de la independencia y que no ha cesado. Nos han mal educado para la violencia. Tenemos que educarnos para la paz. El arte, la educación, el buen vivir y el amor son aspectos que no se pueden dejar de lado, porque de lo contrario nunca superaremos la incredulidad de materializar sueños tan complicados como la paz. A paz colombiana é o assunto que predomina no evento, sendo debatido por vários ângulos. Daniel, o estudante de Ciências Sociais, nos leva para almoçar. Particularmente, pues yo pienso que la historia colombiana pues no puede seguirse escribiendo acerca de los fracasos del conflicto, de los procesos de diálogo, sino que tiene que escribirse para la oportunidad de la democratización del país. No es la paz institucionalizada a través del presidente Santos, sino que tiene que ser una paz de construcción popular, ¿no? Sí. Por acá. Está en el trabajador, está en los estudiantes, está en todos ellos. Sí. Porque los auspiciadores de la guerra inclusive se encuentran sentados en el Senado. Y los que padecen la guerra de verdad, pues los tenemos en los campos, sin posibilidades de trabajo. Que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Os contactos mais recentes são com os desplazados. Os cianos que vivem em Macoy, em Puerto Assis, todas as famílias han perdido membro ou mais da família, ou por causa das guerrillas que matam eles, ou por causa dos paramilitares que matam. O los militares. Ou os militares. Le hice esa pregunta porque yo no hace mucho estuve abordando un texto que hablaba sobre etnomarxismo y el papel de los antropólogos en las transformaciones sociales. Pues de muchos antropólogos que digamos pues se han entregado como a esos intereses más que de protección o de ayuda, como de la destrucción. Entonces ahí que
sea, ¿qué es mejor, no? La pregunta, que las comunidades indígenas se mantengan aisladas en el sentido de que así no puedan ser dañadas no puedan sufrir un daño interno o al contrario, no sé. O sea, No, pero yo pienso que es un mito de pensar que el mundo no está constantemente con culturas en contacto, porque los indígenas, Siona tiene 300 años de contacto. Ahora, las comunidades no quieren estar aisladas. Sí, no, o sea, cuando yo me refiero, o sea, un aislamiento, me refiero es como que ellos mismos sean los propios protectores de su cultura. Cuestión de cultura, claro, es realmente las cosas. Entonces, no es fácil. La antropología, el crisis de antropología es grande, porque si a antropología es solo para estudar otras culturas, acabó su misión. Porque todas las culturas ahora están, y no hay fronteras entre culturas, entonces acabó la misión. Tal vez acabó a antropología, mas están yendo atrás de muchas otras preguntas.